Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, em que continuaremos falando sobre pilares da indústria 4.0. E este material que compartilho com vocês neste momento é exatamente o material que estamos utilizando como referência, portanto, seguiremos com ele. Vamos hoje falar sobre o pilar importante que é o Big Data. Nós falamos já sobre alguns pilares da indústria 4.0, realizamos algumas atividades sobre elas. Fizemos inclusive uma apresentação envolvendo o relacionamento entre estes pilares já abordados. E o último pilar que nós tratamos, ele tem uma interrelação bastante forte com o que nós trataremos hoje. Na nossa última aula falamos sobre cloud, ou nuvem, armazenamento em nuvem dos dados. Falamos ali sobre o IoT, que gera uma quantidade importante de dados. Esses dados acabam sendo armazenados em nuvem para que a gente consiga fazer não apenas a consulta desses dados, né, a utilização desses dados quando oportuno e quando necessário, porém também utilizamos um armazenamento que não é local, portanto não precisamos investir em hardware, para que possamos fazer uso de um espaço alocado digitalmente em nuvem, de modo que não sobrecarregue a nossa infraestrutura. Pois bem, esses dados gerados durante o IoT, ou seja, durante a comunicação entre as máquinas, durante a utilização dos ativos, durante a produção, eles podem ser desde pequenas quantidades até quantidades muito altas, muito grandes. Com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, a quantidade de dados, a necessidade por quantidades cada vez maiores de dados a serem analisados, aumentou também. Portanto, hoje nós fazemos referência a essa quantidade elevada de dados como Big Data, e é justamente o que aparece aqui à esquerda, a Big Data e Analytics, que são justamente as análises que nós faremos e fazemos em relação a essa quantidade grande de dados que nós recebemos. Esses dados eles são produzidos, portanto, lá na nossa comunicação entre máquinas, cada ativo que nós possuímos dentro da empresa, uma vez que eles estão comunicando entre si, cada sensor que existe associado ao equipamento, cada dado que a gente está levantando, por exemplo, eu estou aferindo a quantidade de peças produzida por uma máquina, quantidade de ciclos que aquela máquina realiza ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Temperatura efetivamente de um motor, por exemplo, temperatura dentro de um reservatório de óleo, pressão dentro de um vaso de pressão. Para cada sensor existente no equipamento, é um dado que a gente está coletando. Se essa coleta de dados ela ocorre a cada segundo, cada minuto, ao longo de um dia de trabalho, ao longo de um mês de trabalho, um ano de trabalho, a quantidade é muito grande. Quando a gente aumenta o número de máquinas no nosso parque, portanto, o interrelacionamento entre eles, mais uma vez estamos aumentando esta quantidade de dados. E uma vez que nós cruzamos esses dados e produzimos a partir desse cruzamento outros dados mais, também estamos multiplicando, portanto, esses dados. Estamos aqui falando, pessoal, de dados que podem ser da ordem aí de terabytes, tá? Ou eventualmente até mais. A depender do tipo de empresa, depender do tipo de aplicação da tecnologia do Big Data, podemos estar falando aí de ordens superiores ao terabyte, principalmente quando se trata de, por exemplo, análise de Twitter, análise de aplicativos de troca de mensagem, redes sociais, aplicativos do governo com análise de dados de pessoas físicas, pessoas jurídicas. A quantidade de dados por segundo que são gerados e que são eventualmente analisados é muito grande. Portanto, as tecnologias disponíveis hoje para análise de dados precisou ser aprimorada, precisaram evoluir também, de modo a conseguir trabalhar com essa quantidade grande de informações. Tá? Ah, e na indústria 4.0, né, no conceito da indústria 4.0, isso fica restrito
a comunicação entre os equipamentos. Mas eu posso ter uma multinacional que faz ali a análise e comparação de todas as suas plantas, produção de todas as plantas, a realização de manutenção de todos os seus ativos, como que isso está sendo realizado, o acompanhamento de indicadores. Então, uma matriz na Alemanha, por exemplo, consegue controlar seus dados, fazer o acompanhamento nas suas plantas na América do Sul, na Ásia, em qualquer outra região do globo, desde que esses dados sejam produzidos, sejam gerados e armazenados dentro da cloud. Ok? Então não dá para falarmos de Big Data sem falarmos de IoT. São pilares importantes e que se correlacionam, que coexistem, se dependem, né? Um depende do outro para que esse funcionamento possa efetivamente ocorrer de maneira eficaz. Espero que tenham compreendido, espero que tenham assimilado a ideia. Deixarei para vocês aí alguns links de artigos científicos, técnicos, para que vocês possam estudar, analisar e realizar a própria pesquisa, para justamente ajudar a consolidar este ensinamento. Ok? Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá.